Todos. Meus irmãos, eu peço que vocês abram suas Bíblias. Peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 5, do versículo 13 ao versículo de número 16. É um grande privilégio estar aqui com os irmãos nessa noite, também com aqueles irmãos que nos assistem pelo canal no YouTube. Alguns irmãos que não puderam vir, que estão nos acompanhando. Peço que abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, do versículo de número 13 ao versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a iluminação do Senhor sobre nós nesse momento. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, nesse momento em que iremos meditar na Tua Palavra, rogamos a Tua iluminação, a Tua direção, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer que entendamos, para que a gente venha colocar em prática e assim Te glorificar cada vez mais. É o que nós Te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já ouviram eu, o pastor Ronaldo, o pastor Juan e outros irmãos falarem às vezes o nome de alguns grupos de pessoas bem complicados. Vocês já ouviram? A gente fala sobre gnósticos, sobre os ascetas, aquelas pessoas que se privavam dos prazeres, até mesmo aqueles que eram lícitos. Mas eu quero que vocês hoje conheçam mais um grupo de pessoas chamado de essênios. Essênios. Os essênios, eles eram a menor seita judaica do período de Jesus. Talvez vocês possam lembrar dos saduceus, dos fariseus e de outros grupos daquele período. Mas também existia os essênios. Eles eram a menor seita judaica do período de Jesus. Na verdade, já existia um pouco antes de Jesus e existiu até um pouquinho ali na época de Jesus, até um tempo depois. Os essênios, eles são considerados por alguns estudiosos como os precursores do monasticismo, dos monges que viviam afastados da sociedade. Os essênios, eles tinham como característica bem marcante se isolar da sociedade, viver no deserto, viver uma vida de ascetismo mesmo, de se privar até daqueles prazeres, daquelas coisas que eram lícitas. E então eles se afastavam, viviam com aqueles grupos de pessoas que compactuavam com aquilo que eles acreditavam, e então eles não se envolviam com a sociedade por não quererem se corromper, por não quererem se contaminar com a sociedade. Então existia esse tipo de pessoas no período de Jesus. E ao longo da história, teve o monasticismo, que também tinha uma filosofia semelhante, onde as pessoas ficavam retiradas em determinados lugares e se afastavam da sociedade, se afastavam das outras pessoas, com esse propósito de, então, eu vou viver separado da sociedade para então não pecar, para então não me corromper. Isso parece uma filosofia piedosa, não é mesmo? Vocês pensam que se afastar da sociedade e então viver uma vida isolada, uma vida que você não tem contato com outras pessoas, pode parecer aparentemente algo piedoso. Mas é muito importante que a gente note as palavras de Jesus e a gente vai pensar que isso não é a maneira pela qual Deus interfere ou age na sociedade. Pelo contrário, é muito diferente disso. Eu peço que os irmãos olhem para o texto, fiquem com suas Bíblias abertas
que vocês vão ver duas ilustrações que Jesus usa aqui para então mostrar como o Senhor age por meio dos seus discípulos, por meio do seu povo, para então abençoar a sociedade, para abençoar o mundo ao nosso redor. Ele traz duas ilustrações para nos mostrar esse dever nosso de então abençoar a sociedade e o mundo à nossa volta. O versículo 13, ele fala sobre o sal. O sal era como é hoje, algo muito importante para as pessoas daquela época. Talvez vocês já ouviram algumas pregações nesse texto, onde é destacada a questão do sabor do sal. O sal é aquele que dá sabor, que faz a diferença no meio de alguma coisa. Tem a sua validade, isso também é verdade. Mas nós vamos destacar outra coisa aqui, que era a principal função do sal no período de Jesus. Mas antes disso, os irmãos podem observar que tanto no início do versículo 13, assim como no início do versículo 14, começa com a expressão vós, vocês. Essa expressãozinha aqui, bem pequena, irmãos, ela tem uma importância muito especial para nós, leitores, e também para aquele povo, para aqueles ouvintes originais. Esse vós aqui, esse vocês aqui, Jesus está dizendo, olha, é vocês mesmo. Eu estou destacando aqui, é vocês, não outro, são vocês. Prestem atenção. Aquilo que eu vou falar, vocês são encarregados de obedecer e cumprir. Não são os outros, mas vocês. Há uma ênfase aqui no grupo de pessoas que Jesus está destacando, assim como a missão dessas pessoas. É vocês, não são outros, vocês mesmos. Prestem atenção. E então ele destaca aqui algumas coisas. Ele diz, versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Meus irmãos, nesse versículo 13 aqui, nós encontramos, e nós podemos destacar, uma tarefa muito especial do povo de Deus, em meio ao mundo ao nosso redor, em meio à sociedade, que é a tarefa de preservar, de conservar. Em que sentido? Preservar a sociedade e as pessoas ao nosso redor, para que elas não entrem numa autodestruição. Irmãos, a influência cristã no mundo, da moralidade cristã, do povo de Deus, por meio da sua conduta, por meio do seu exemplo, da doutrina, do ensinamento, é isso que impede a sociedade de se autodestruir. É a influência cristã no mundo que impede com que a sociedade se autodestrua. Jesus, ele mostra aqui que os discípulos dele, o seu povo, tem essa missão de agir como um conservante na sociedade, de abençoar o mundo ao seu redor. Veja que a principal função do sal, no período ali de Jesus, era o de conservar. Imagine aí um período onde não tinha energia elétrica, não tinha geladeira, então o sal, ele era usado como esse meio para, então, retardar o apodrecimento de carnes e de outras coisas. Então, a principal função do sal, no período de Jesus, era agir como algo que preservasse, como um conservante. Jesus, ele mostra que os seus discípulos, em meio ao mundo ao seu redor, em meio à sociedade, têm esse dever de abençoar as pessoas. E assim o povo de Deus agiu ao longo de toda a história. A educação deve muito aos cristãos, em especial à reforma protestante. Foi por meio da reforma protestante que surgiu ou foi expandida a questão da educação pública. Questão de orfanatos, de apoio às viúvas e a tantas coisas. A igreja, o povo de Deus, sempre abençoou o mundo ao seu redor, a sociedade. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ver que nós não conseguimos cumprir a nossa tarefa de cristãos se isolando das pessoas ao nosso redor, da sociedade. Não é essa maneira pela qual o cristão cumpre a sua missão nesse mundo. Claro que em muitos momentos a gente vai ter que se afastar de alguns contextos, de algumas ocasiões específicas,
A própria Bíblia fala da roda dos escarnecedores, fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então há momentos em que vai ser sábio você se afastar, em que vai ser sábio você se privar de algumas coisas. Mas normalmente não é essa maneira, não é essa forma que Deus nos usa para abençoar as pessoas ao nosso redor. Não é essa maneira, não é se isolando, não é se privando, não é ficando longe, não. Mas entendendo que os seus discípulos, como sal da terra, eles têm uma missão muito especial de conservar, de preservar. Nós vemos diversas descrições na Escritura que mostram que o mundo está em trevas, que o mundo está em pecado, que naturalmente as pessoas são inimigas de Deus. Então nós temos uma descrição do mundo caído, do mundo pecador. Então quem é que vai abençoar essas pessoas ao nosso redor? O remédio para isso é a presença ativa dos discípulos de Jesus. Vai ser o caráter deles, o exemplo deles, a conduta deles, o ensino deles, que vai abençoar a sociedade, o mundo ao nosso redor, para que então essas pessoas possam ser abençoadas. Possam ser abençoadas. Então olhem para o texto, que na parte B, do versículo 13, Mateus ele diz assim, falando as palavras de Jesus: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmãos, aqui tem uma coisa que é importante vocês saberem, é que na época de Jesus ali não tinha refinarias para o sal. Então, o sal que eles tinham naquele período era um composto, onde tinha sim um sal verdadeiro, mas também tinha sujeiras, tinha outras coisas no meio daquele composto, de maneira que o sal, ele poderia de fato se misturar ali com tanta sujeira que ele não seria um sal verdadeiro. Na verdade, era aquele composto que fazia com que o sal perdesse, entre aspas, o sabor, porque o sódio ele não perde a sua salinidade, então era aquele composto que tinha a sujeira que fazia com que o sal ficasse impróprio para o seu uso. Então Jesus ele mostra uma seguinte questão aqui. Ele mostra que se o sal, se ele não tem características próprias de sal, se ele não tem a salinidade, se ele não tem aquilo que é próprio dele, então ele vai ser jogado fora, porque ele não presta. Então, se ele não tem aquilo que é característico dele, ele vai ser lançado fora. Porque o que se espera é que ele tenha salinidade, o que se espera é que ele possa ser usado ali da maneira correta, para então preservar os alimentos, para dar sabor aos alimentos. Mas veja, se esse sal ali, se ele não tem a característica própria de sal, então como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O que Jesus nos mostra com essa ilustração é o seguinte: se um discípulo dele, se um discípulo de Cristo não tem as características próprias de um discípulo, então ele não serve, ele é um inútil, ele será envergonhado. Jesus ele mostra que o que se espera de algo é que ele tenha características próprias daquilo que é a sua essência. Porque do contrário, ele vai ser lançado fora, ele vai ser inutilizado, vai ser envergonhado. Jesus ele mostra aos seus discípulos que eles devem ser discípulos autênticos, porque do contrário, eles serão envergonhados, eles serão inúteis, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Quando esse composto que eles chamavam de sal naquele período, quando de fato não tinha a salinidade esperada, ela era jogado fora para então fazer estradas e ser pisado então pelos homens. Jesus ele nos traz uma lição que é esperado de nós é que a gente tenha características próprias de discípulos dele, porque do contrário nós seremos inúteis, nós seremos envergonhados, porque o que se espera de um discípulo de Cristo
é que ele seja parecido com o seu mestre. Então, do contrário, ele é lançado fora para ser pisado pelos homens. Nós temos uma missão, irmãos. Uma missão de abençoar as pessoas ao nosso redor. Uma missão de estar no mundo e não ser do mundo. Mas de influenciar, de fazer o bem, de conservar, de evitar com que essas pessoas entrem numa autodestruição. Mas, se nós não temos as características esperadas de um discípulo de Cristo, então nós seremos envergonhados. Nós seremos inúteis nesse papel. Nós não iremos fazer a diferença que é esperada de cada um de nós. Então Jesus mostra que tais pessoas são inúteis, vão ser pisadas pelos homens, serão envergonhadas. Mas Jesus ele nos mostra uma outra lição, um outro ponto que também deve ser destacado por nós nessa noite. Ele traz uma outra ilustração de algo muito importante naquele período: a luz. Mais uma vez, ele traz a ênfase no começo do versículo 14 e diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja que a luz também é algo muito importante. É para nós hoje, também era no passado. Quando a gente fica alguns minutos sem energia elétrica, sem luz, a gente fica um pouco agoniado, por vários motivos. Mas percebam, aqui nós estamos falando de uma sociedade, de um período da sociedade passada, onde não havia essa energia elétrica. Logo, a luz ela era muito valorizada e muito importante para aquele povo. E Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Quando Jesus diz isso, nós imediatamente lembramos do texto de João 8:12, onde Jesus fala que ele é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo no sentido de refletir a luz daquele que é a luz suprema, Jesus. Mas ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vejam, provavelmente o que Jesus está dizendo aqui, ele está contemplando uma cidade próxima do lugar que ele estava, onde você de longe via as luzes daquela cidade. Uma cidade onde ela não poderia esconder a sua luz, porque ela estava num alto, e então de longe as pessoas viam a luz daquela cidade. E ele ainda diz que você também não pode esconder uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, mas coloca num lugar de posição privilegiada, para alumiar todos os que se encontram na casa. Certo comentarista diz que o efeito da luz é tornar as coisas manifestas, e para nos direcionar no caminho em que devemos andar. A importância dessa metáfora é que Cristo designou os seus discípulos, de maneira geral, e os ministros do Evangelho, para iluminar e reformar o mundo, imerso na ignorância, pecado e miséria, e reformar por meio da sua doutrina e exemplo, e assim direcionar seus pés no caminho que conduz à vida e à salvação. Cristo, deve-se observar, é no sentido mais elevado a luz do mundo, a luz original, a grande luz, que como o sol tem luz em si mesmo. Mas os seus discípulos, eles refletem essa luz para o mundo ao nosso redor. Então veja que a luz, ela tem esse poder, essa utilidade de tornar as coisas manifestas e nos direcionar em relação a um caminho adequado. De semelhante modo, irmãos, o final do versículo 16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja, nós temos uma missão. Essa missão aqui, ela poderia ser descrita como influenciar. Influenciar. Irmãos, é triste notar que quando nós nos envolvemos com as pessoas de maneira geral, com as questões que nós estamos envolvidos no mundo,
É triste notar que, no lugar de influenciarmos, nós somos influenciados. É triste notar que, no lugar de fazermos a diferença, nós nos amoldamos ao mundo. Como o pastor Juan fez um comentário hoje de manhã. Então veja, nós somos chamados para fazer essa diferença, para abençoar as pessoas ao nosso redor, não por nos conformarmos como elas vivem, mas exatamente o contrário, viver diferente. Viver de maneira que o Senhor seja glorificado. Viver de maneira que as nossas obras apontem e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Veja que nós temos essa missão de influenciar as pessoas ao nosso redor, influenciar a sociedade, influenciar o mundo. Veja, nós não iremos conseguir fazer isso nos isolando das pessoas, nos isolando do mundo, com a nossa timidez. Não. Não é essa maneira que o Senhor vai nos usar para abençoar as pessoas ao nosso redor. Não é essa maneira que nós iremos cumprir a nossa missão como cristãos. Pelo contrário, nós somos chamados a sermos a luz do mundo. Não é para ficar escondido, não é para viver uma vida cristã misteriosa, como se você fosse um fugitivo da polícia. Não, pelo contrário, deixe que saibam que você é cristão, deixe que saibam por que você vive de maneira diferente. É importante isso. Então a gente não deve se esconder, não deve ter essa timidez, essa falta de ousadia que nos faz ficar reclusos e isolados das pessoas. Não, não é essa maneira, meus irmãos, que nós vamos abençoar as pessoas ao nosso redor. Não é essa maneira pela qual nós vamos cumprir a nossa missão como cristãos. Não é, não é. Às vezes a gente fica até envergonhado quando a gente contempla muitos cristãos que são moribundos, são isolados, são pessoas que não falam com ninguém, elas passam na rua, elas não olham nem para o lado, são tidas como pessoas que se acham, pessoas isoladas, orgulhosas. Irmãos, isso é um péssimo testemunho para a sociedade, é um péssimo testemunho. Quando nós somos essas pessoas de cara fechada, que não fala com ninguém, não dá um bom dia, que não se relaciona, que tem esse sentimento de orgulho. Irmãos, isso é um péssimo testemunho. Péssimo testemunho. Não é essa maneira que nós vamos conseguir influenciar as pessoas, evangelizá-las, alcançá-las para Cristo. Não é. Não é. Não pense que você está sendo obediente a Deus, sendo esse tipo de pessoa. Isolada, parece que só vive chateada. Não. Não é dessa maneira. Irmãos, esse texto aqui de Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, nos mostra que nós temos uma missão de influenciar ao nosso redor, de aproveitar as oportunidades ao nosso redor, para que então as pessoas conheçam o Deus a quem servimos. O final do versículo 16 que diz assim: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É importante que as pessoas vejam e compreendam o motivo pelo qual você age como você age. Irmãos, para isso, é muito importante também que você abra a boca. A gente tem já comentado algumas vezes, tem retirado a ideia de alguns irmãos, de que aquela frase, pregue, se preciso for, use palavras. É uma frase errada, ou no mínimo incompleta. Porque para você pregar, para você abençoar outras pessoas ao seu redor, você tem que usar palavras. Você tem que aproveitar para falar para elas, dizer para elas a verdade. Muitas pessoas, elas desperdiçam a boa conduta que elas têm, por serem pessoas caladas, que não abrem a boca para dizer o porquê que elas agem de maneira diferente. Se você age de maneira diferente, diga o porquê disso. Rapaz, eu sou assim porque Cristo me transformou. Eu sou assim porque eu quero fazer a vontade de Deus. Eu sou assim porque eu entendo que o que Deus fez por mim é algo grandioso, que o que me resta fazer é o bem, é agir dessa forma. Diga o porquê você é diferente. Diga o porquê você age como você age. É muito importante, meus irmãos. Veja que você tem que abrir a sua boca e dizer o porquê que você age dessa maneira, o porquê dessas boas obras. De maneira que a honra não seja para você, mas seja para Deus.
Diga que você age assim não é porque você é bom, não. Diga que você age assim porque Deus agiu em sua vida, porque Deus trabalhou em seu coração, porque você quer honrar a Deus. Diz o motivo, para que a glória seja de Deus, para que a glória seja de Deus, para que Ele seja glorificado. Meus irmãos, nós temos uma missão, uma dupla missão, à luz do texto aqui de Mateus 3, Mateus 5, do 13 ao 16. Agir como esse conservante na sociedade, para impedir que ela se autodestrua, para impedir o mal ao nosso redor. Tem muitas pessoas que dizem assim, pastor, não tem jeito não, vai tudo piorar. Meus irmãos, pode até piorar, mas vai ser pela negligência de outro, não pela sua. Tem muitas pessoas que se acomodam, pastor, eu acho que não tem esperança. Meus irmãos, as coisas podem até piorar, mas não deve ser pela negligência dos cristãos. Pode ser por causa da maldade do mundo ao nosso redor, mas não por causa da nossa negligência. Não deve ser. Não deve ser dessa maneira. Às vezes a gente costuma brincar e até falar algumas coisas do tipo: eu gostaria de ter nascido em outro tempo. Eu acho que eu nasci no período errado. Eu acho que eu não deveria ter nascido agora, nas coisas como elas estão. Quero dizer para você que você nasceu exatamente no período que você deveria nascer. Nesse período de tanta confusão, de tanto pecado, de tantas coisas ruins. Você foi estrategicamente colocado por Deus nesse tempo. Deus não errou quando lhe trouxe a vida no século 21 ou no século 20, para quem nasceu no século 20. Você não deve pensar que Deus errou, não, de maneira nenhuma. Deus nos colocou nesse tempo para fazer a diferença, para agirmos como sal, para agirmos como luz no meio desse mundo caído. Então Deus não errou quando nos fez nascer nesse período. Não, Ele não errou. Pelo contrário, Ele nos colocou de maneira estratégica nesse período, para que a gente possa abençoar as pessoas ao nosso redor, evangelizá-las, dar exemplo, falar de Cristo para elas. Então nós nascemos no período correto. Talvez com mais dificuldades do que gostaríamos, mas nós nascemos nesse período, colocados por Deus, para cumprirmos a nossa missão. Então, irmãos, lembrem disso. Mas eu quero ainda dizer algumas coisas. Quero dizer para vocês, se interessem pelas pessoas. Se interessem pelas pessoas, meus irmãos. Por que eu digo isso? Porque a vida cristã, ela não é de maneira nenhuma uma vida isolada. Ela não é de maneira nenhuma uma vida que você fica recluso, que você fica sozinho, não. A vida cristã, do começo ao fim, ela é uma vida em comunidade. Desde que você vai evangelizar alguma pessoa, ao período que você vem à sua igreja para cantar louvores com os irmãos, para cultuar a Deus com os irmãos. A vida cristã, ela não é uma vida solitária. E ela não é solitária em seus diversos aspectos. Nós devemos ser os primeiros a nos interessar pelas pessoas. Veja, como que você vai evangelizar uma pessoa, como que você vai falar de Cristo para uma pessoa, se você não tem o mínimo interesse por elas, de conviver com elas, de estar entre elas? Como que você vai, então, testemunhar de Cristo? Como que você vai testemunhar de Cristo se você é uma pessoa que quer viver isolada, que quer viver longe dos pecadores, longe de todo mundo que é profano, que é pessoas más? Como? Como eu disse, tem alguns momentos que vai ser sábio você se recolher, que vai ser sábio você evitar determinados contextos e determinadas ocasiões. Mas, via de regra, o Senhor nos usa para abençoar as pessoas vivendo no meio delas. Vivendo no meio delas, vivendo entre elas, sabendo as suas dores, as suas queixas, as suas dificuldades, seus desafios. Algumas décadas atrás, foi escrito um livro chamado Fora do Saleiro. É um livro sobre evangelismo.
E a proposta desse livro é mostrar que o sal, ele só pode, de fato, ser útil quando ele é usado, quando ele está ali para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, a proposta desse livro é mostrar isso. Mostrar que se o sal não é utilizado, ele não tem serventia algum, ele tem que ser utilizado, para então ele poder ser útil. Da mesma forma, irmãos, nós, para podermos ser úteis no reino, a gente deve então cumprirmos a nossa missão. A gente deve se interessar pelas pessoas. Quero dizer para vocês que para vocês não enterrarem as possibilidades que vocês têm de abençoar outras pessoas com o Evangelho. Irmãos, cada um de vocês estão colocados em lugares estratégicos, como já falei. Você tem uma roda de amigos e funcionários no seu serviço. Você tem colegas na escola, na faculdade. Você tem uma vizinhança singular. Você tem um círculo social bem singular. E tem muitas pessoas, muitos de nós, que enterram possibilidades, enterram chances de então testemunhar de Cristo, de abençoar essas pessoas com o nosso testemunho e com a doutrina do Senhor Jesus. Quero dizer para vocês, não enterrem essas possibilidades. Aproveite, faça o melhor uso delas, para que então outras pessoas conheçam a Cristo. Você tem um círculo social singular, onde os seus pastores, os diáconos da igreja, os líderes de departamento, que eles não têm como acessar essas pessoas. E você tem. Você tem como influenciar, você tem como agir para o bem delas. Então aproveite, não enterre essas possibilidades. Pelo contrário, faça bom uso delas. Seja luz onde você estiver. Dê uma boa conduta, um bom exemplo de cristão. Assim como um bom testemunho, ele traz bênçãos para a pregação do Evangelho. Um mau testemunho traz prejuízo à pregação do Evangelho. Traz muito prejuízo, irmãos. Nós temos esse dever de se interessar pelas pessoas, de influenciar e também de dar um bom testemunho por meio da nossa conduta e por meio da doutrina correta. Olhem para esse texto e lembrem disso. Nós temos esse dever, não de nos isolar das pessoas, de nos afastar delas como se elas fossem sujas, não, mas de nos aproximar com a sabedoria bíblica e então falarmos a verdade, vivermos a verdade, de maneira que o nosso Deus seja glorificado por meio da nossa conduta e por meio da doutrina correta. Que assim o Senhor nos ajude a cumprirmos essa missão, de abençoarmos as pessoas ao nosso redor, a sociedade, de evangelizarmos, de falarmos de Cristo, tanto por meio da nossa fala, como também vivendo de acordo com a sua vontade. Que assim Ele nos ajude, meus irmãos. Amém. Quero orar com vocês mais uma vez, rogando ao Senhor que Ele nos ajude a termos a ousadia e a firmeza necessária para então influenciarmos e falarmos do Senhor Jesus. Nosso Deus, nesse momento queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós agimos de maneira tímida, de maneira orgulhosa, de maneira antibíblica, nos afastando das pessoas sem nenhum motivo, deixando de abençoá-las com o nosso testemunho, com a nossa pregação. Senhor Deus, nos dê a graça de abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor, de termos uma conduta cristã, de termos uma conduta firme, que mostre obediência e reverência ao Senhor. Que as nossas boas obras testifiquem que nós servimos ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, e que isso seja visto, que isso seja usado como uma maneira de mostrar a quem nós servimos. Nos dê a graça de nos relacionarmos com as pessoas na nossa vizinhança, na escola, no trabalho, todas as pessoas que estão ao nosso redor, entendendo que nós temos uma missão de influenciar essas pessoas para o bem,
de influenciar essas pessoas a te servirem, a te amarem de todo o coração. Nos ajude, ó Deus, porque somos tão tímidos em muitos momentos, somos tão covardes, tão negligentes, que o Senhor nos ajude, para que então a gente venha cumprir a nossa missão. Que o Senhor nos ajude a evangelizarmos essas pessoas, para que elas conheçam o poder transformador do Evangelho. Ó Deus, que esta igreja, que esta parte do teu rebanho que se encontra aqui, na primeira igreja cristã evangélica de Presidente Dutra, que ela possa ser usada pelo Senhor para abençoar essa cidade, para abençoar o contexto que ela está inserida, falando de Cristo, vivendo como Cristo. Ó Deus, nos ajude, é o que nós te pedimos. No nome de Jesus, amém.